Para quem me conhece sabe que eu sempre tive um projeto de ter muitos filhos, quase as 12 tribos de Israel. Porém, gente, a gente sabe que a situação atual, né, a minha situação financeira, psicológica e demais, não me permitiram chegar num número tão elevado de filhos. Então, o desejo meu era mesmo ter 3 filhos. Eu tive meu primeiro filho, eu já não estava tão novinha, eu casei com 33 anos. E tive o Joseph com 34 anos, eu tive uma gestação super tranquila, graças a Deus. Tive alguns probleminhas no parto, ele nasceu com um pouco de sofrimento fetal, teve que ficar no oxigênio por uns 3 dias e isso me assustou um pouco. Com relação também a ele de bebê, ele foi um bebê assim que ele não dormia, ele foi um bebê que foi mais agitadinho. Ele teve um pouco de refluxo, a gente teve algum problema com ele dele sufocar com leite, então assim, foi muito assustador, até porque eu não tinha experiência, né, com gestação, com filho, e aí eu acabei dando um intervalo um pouco maior entre o Joseph e a Rebeca, até porque também entrou a pandemia, e a gente ficou com medo, porque estava um cenário muito inseguro, a gente não sabia quais eram os riscos de se ter uma gravidez durante uma pandemia, se o vírus podia causar algum malefício para o bebê, enfim, a gente segurou um tempo para a gente ter a nossa próxima gestação, 5 anos, e quando eu comecei a tentar engravidar, eu comecei a sofrer abortos de repetição. Eu tive 2 abortos depois do Joseph e a gente começou a fazer investigação para descobrir o porquê desses abortos, e eles falaram que era a idade, que eu já estava com 37 anos e pela idade o óvulo já não estava tão saudável, tão novinho, e isso podia ter a propensão de desenvolver abortos de repetição. E a gente começou também a investigar se eu tinha alguma doença genética, ou meu marido, que podia estar ocasionando estes abortos. E eu descobri que eu tinha uma condição genética chamada polimorfismo do pai, um 4G, que é um tipo de trombofilia que alguns hematologistas consideram ali um fator de risco para aborto de repetição. Outros hematologistas não consideram, só acham que é um nível um pouco aumentado de se ter ali uma trombose. Então ficou aquela divergência de opiniões. Quando eu engravidei da Rebeca, eu tive baixa de progesterona, que foi algo que eu já tinha conversado com a minha médica, então eu tive que utilizar ali a progesterona durante os 3 primeiros meses para poder suprir este hormônio, né, que é importante para poder segurar essa gestação. E eu também utilizei o Clexane, que é um anticoagulante, durante todo o meu período gestacional, para evitar que eu pudesse ter algum tipo ali de trombose durante a gestação, porque na gravidez a grávida já tem essa propensão que ela pode desenvolver uma trombose, e como eu já tinha um fator genético, a gente achou mais viável que eu utilizasse o Clexane durante a minha gestação. E a Rebeca foi um bebê que veio contra todas as probabilidades. Eu tinha feito um exame chamado antimuleriano, que é um exame que mensura mais ou menos ali a sua quantidade de reserva de óvulos, né? E o meu deu 0,01, deu super baixo, e a médica falou que era muito difícil eu conseguir engravidar, né, já tendo esse histórico de aborto, eu engravidar de forma natural, e que se eu fosse engravidar de novo, o ideal talvez seria que eu fizesse uma fertilização, e como eu tinha uma reserva muito baixa para minha idade, provavelmente eu teria que fazer umas 2 rodadas de hormônio para eu conseguir fazer coletas de óvulos. Porém, gente, eu não tinha condição financeira e também eu não tinha nenhuma propensão de utilizar hormônios no meu corpo. Eu nunca utilizei nenhum contraceptivo por medo de efeitos, né, que os contraceptivos podem ocasionar, né, no corpo da mulher. Então, assim, para mim, eu nunca utilizei. Nada contra quem utiliza, mas tem os seus riscos, tem os seus benefícios e riscos, enfim. Eles falaram que eu não ia conseguir engravidar, até porque meu marido também estava com baixa de esperma. Então nós dois estávamos com pouco material genético, mas eu precisava somente de um esperma, de um óvulo, e foi a minha oração. Eu orei muito a Deus, pedi muito a Deus para poder me dar a oportunidade de ser mãe novamente, para abrir o meu ventre. E após esses 2 abortos, Deus ouviu a minha oração. Gente, eu tive um sonho maravilhoso com meu pai, que já faleceu, com um tio meu também que já faleceu.
E nesse sonho eles apareceram para mim e eu chorava muito, pedia a eles que pedissem, intercedessem a Deus por mim, que me mandasse uma boa alma, que me mandasse um filho. E eu lembro que no sonho meu pai falou assim que Deus mandava falar para mim que eu era mais forte do que eu imaginava, e eu estava num momento muito triste, muito deprimida. Eu já tinha sofrido esses abortos, tive várias palavras negativas de vários médicos, e Deus mudou e transformou a minha história. Deus abriu o meu ventre, colocou minha princesinha dentro do meu ventre, e ela chama Rebeca. Ela foi uma alminha que eu sonhei muito, foi algo que eu busquei muito de Deus. E esse terceiro filho, gente, é o meu milagre. Ai, meu milagre. Para quem acompanha a minha história, sabe que esse bebê hoje está vivo porque Deus teve misericórdia. Porque eu tive um diagnóstico de gestação tubária no início da minha gestação. E vários médicos olharam meu exame, eu fui examinada por pessoas especialistas que garantiram que a minha gestação estava fora do útero. E assim, a minha médica foi um anjo, e uma amiga minha também que passou pela mesma situação que eu. Liguei para ela quando eu recebi o diagnóstico. Me aconselharam a esperar, e eu tive que passar por um momento de espera muito duro. E mesmo quando eles acharam um saco gestacional dentro do meu útero, eles falaram que o saquinho era falso, que eu ia morrer de hemorragia se eu não fizesse ali o uso da medicação para interromper a gestação. E eu tive que esperar e confiar em Deus. E no fim, graças a Deus, eu pude contemplar, experimentar do milagre divino. Eu tive muitas pessoas intercedendo por mim, e eu creio que isso mudou todo o cenário. A minha mãe, que tem Alzheimer, eu lembro que ela me falou que era para me confiar em Deus, que Deus estava comigo, gente. Então, assim, foi momentos muito difíceis que eu passei no início dessa gestação, mas Deus é tão maravilhoso que Ele me concedeu este milagre. E eu já estou entrando agora no 8º mês de gestação. Então, assim, a palavra do médico não é a última palavra, sempre a última palavra vem de Deus, e a gente tem que aprender a confiar. Que apesar do cenário às vezes estar muito incerto, Deus sempre Ele vem para nos socorrer no momento que a gente acha que está tudo perdido, quando a gente não vê mais nenhuma solução, nenhuma saída. Deus vem e nos tira daquele cenário e nos coloca ali num cenário de vitória, num cenário onde a gente vai ser honrado, num cenário onde a gente vai alcançar aquilo que a gente tanto deseja, que a gente tanto busca. Para quem acompanha a minha vida, sabe que eu estou num momento assim muito conturbado em todos os sentidos. Meu marido está desempregado, eu estou desempregada, minha mãe piorou o estado de Alzheimer, eu tenho alguns conflitos familiares, enfim, tá assim uma bagunça. Mas mesmo dentro desse cenário, Deus nunca deixou faltar nada para mim, nada para minha família. Eu já estou com 8 meses, gente, até hoje ainda não fiz o enxoval do bebê, eu ainda não saí para fazer nada. Mas eu creio na provisão divina, eu creio que Deus vai direcionar todas as coisas, porque o mais difícil eu já consegui, que foi levar essa gestação adiante, que foi vencer esses momentos de depressão que eu passei durante esse período, os momentos de luta que eu passei, que eu ainda passo, mas eu decidi confiar e acreditar que tudo que eu precisar vai ser suprido, que todas as minhas necessidades vão ser preenchidas, porque se Deus cuida do passarinho, como diz Salomão, nós temos que acreditar que Ele não vai nos deixar faltar nada, e Ele vai mandar todos os recursos que a gente precisa para poder enfrentar qualquer tipo de cenário que a gente está vivendo. Essa gravidez foi uma gravidez que eu queria muito, foi uma gravidez que eu estava tentando mesmo engravidar, então foi algo que eu planejava. Veio no momento mais difícil da minha vida, veio no momento que eu precisava. Eu acho que se eu estivesse passando por tudo que eu estou passando, sozinha ia ser mais difícil. Mas carregar dentro do ventre um milagre nos dá força e nos impulsiona a não desistir de viver, a não desistir de lutar, de buscar.
de tentar. E é o que eu tenho tentado fazer durante esse período, tentado ser forte pelos meus filhos, tentado ser forte pela minha mãe, tentado ser forte pela minha família, para que eles não sofram os danos dos traumas psicológicos que às vezes a gente carrega, das inseguranças, das incertezas. Mais uma coisa, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos sustentado, e até aqui Deus tem sido fiel conosco.